Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de outubro de 2023 do fundo RBRR11, é o RBR Rendimento High Grade. Então, fundo aí, soltou o relatório recentemente, tem um tempo que a gente não fala aqui no canal. Vamos ver como é que está o desempenho dele aí, como é que está o caixa do fundo, né? Fundo que reduziu seus rendimentos nos últimos tempos aí, nos últimos meses, né? Então, o fundo, vamos ver a principal indexação do fundo e, né, ver se tem algum motivo ali, assim, aparente, né, sobre a queda dos seus rendimentos, tá ok? Então, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, ajuda muita gente aqui no canal, tá? A gente vê que mais de 50% dos nossos espectadores não são inscritos no canal, então ajuda a gente aí, é de graça, tá bom? Então ajuda a gente aí, se inscreva no canal. Eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo e também o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância. Vamos lá então, vamos falar aqui do RBR R11. Bom, esse que é um fundo de CRI, né? Um fundo de papel, um fundo de crédito, né? Como você queira aí classificar ele, mas é tudo a mesma coisa, um fundo de crédito, tá? Atualmente está com 43 operações na carteira. A gente verifica 46 operações, CRIs com sólidas garantias imobiliárias, LTVs médio de 60%, né? E as garantias aí, ó, 53% das garantias estão localizadas na região Prime da cidade de São Paulo. Deve ser uma região rica lá, né, de São Paulo. Então, atualmente, que a gente vê aqui as principais características do portfólio. Então, como eu já falei, são 43 operações, patrimônio bilionário, né? Duração média da carteira de quase 4 anos. E o que a gente vê aqui, o spread médio, né? Por indexador, é CDI mais 2,7% e IPCA mais 8%. Como a gente vê, realmente é um fundo high grade, né? A gente acabou de ver o relatório do RPR11, né? Um dos mais high yields no mercado. Mas já descobri que tem outro aí, um amigo do canal falou, e ele vai sair aí a qualquer momento no canal, tá? Tem fundo high yield ao extremo, né? Que tá dando tudo certo por enquanto. Bom, esse é um high grade, então menos risco de inadimplência, né? O principal fator mitigador de risco é um menor risco de inadimplência dos seus papéis, tá? A indexação, então, 14% está pelo CDI e 80% aqui está pela inflação, né? Que tem parte que é IPCA, tem um pouquinho ainda de IGPM. Bom, ele fala aqui também sobre a oferta pública, né? 17 de outubro, encerrou a 8ª emissão de cotas do fundo. Então, aqui está o relatório aí relativo ao encerramento, né? E o que foi aí, como é que o fundo foi nessa emissão. Eu não acompanhei, né? Não acompanhei essa emissão, não sei como é que foi, mas o fundo aí acabou de fazer uma emissão de cotas, tá? E aí, aqui ele fala sobre o resultado, então, e o resultado do fundo fez uma distribuição aí de 65 centavos por cota, foi o dividendo distribuído do fundo, que dá aí 0,74% no mês, né? E nos últimos 12 meses, 9,30, distribuiu mais de R$ 9,95. E o volume médio negociado, o fundo tem uma boa liquidez no mercado, né? 3,6 milhões de reais de volume médio no mês de outubro. Bom, ele fala sobre o dividendo, a gente já falou aqui, né? O fundo ainda detém aí o resultado acumulado pela inflação não distribuído de 76 centavos por cota, ainda além, né, da reserva gerencial de 26 centavos por cota, tá? Provavelmente essa parte aqui dos 76 centavos por cota pode ser algum ali, né, correção acruada, né, do fundo, né? E aqui a gente verifica, né, o IPCA e o IGPM divulgado nos últimos 6 meses. Então o IGPM teve 2 meses seguidos aí de IGPM positivo, né? Mas o IGPM vem negativo ali durante o ano de 2023, está com deflação, né? O IPCA teve uma deflação aqui no mês de junho, uma leve deflação, mas segue aí ali em torno de 0,25% ao mês, né? E a gente verifica aqui em relação à localização, né? Então, 86% das garantias do fundo estão na cidade de São Paulo e regiões Prime, 53%.
3%, que é aqueles bairros mais nobres, né? Faria Lima, Jardins, Pinheiros e etc. Bom, mais para baixo a gente verifica aqui algumas informações do fundo. É um fundo que vem de maio de 2018, administrado pela BTG Pactual, gerido pela RBR, né? Fundo com quase mais de 1,4 bilhões de reais e tem mais de 139 mil cotistas. Então, se você é o cotista, deixa o seu like aí, né? Dependendo do número de visualizações e de like, né? A gente vai fazer aqui um acompanhamento mensal, como a gente faz com diversos fundos já aqui no canal, né? Acompanhando o que a gestão está fazendo através dos seus relatórios gerenciais. Cota patrimonial 93,55 e a cota de mercado que está atualmente esse preço aqui mesmo 87,36 e essas são as taxas cobradas, né? 0,8% de taxa de gestão, 0,80, né, vamos dizer assim, 0,15 de administração e tem uma taxa de performance aqui de previsão que ultrapassar 20% do CDI. Bom, vamos lá então, aqui ele fala sobre acompanhamento de alguns do portfólio do próprio RBR, né? Ele tem ali um portfólio, né, de fundos imobiliários, então a principal alocação dele é o RBR Logística, e ele fala aqui que um dos imóveis recebeu aí uma certificação LEED Gold mais Plus, sei lá, M, que eu não sei o que é, mas está ligado a ESG, né? Aí comum agora essa certificação para algumas empresas. Aqui ele fala sobre o cenário macro, então ele fala sobre inflação, fala sobre Bovespa, né, de outubro que foi muito ruim, mas de novembro que já teve uma alta aí bem considerável, tá? Teve algumas situações aqui, algumas atuações que o governo fez, né, em relação à Minha Casa Minha Vida, por exemplo, a atualização das faixas de renda, isso pode beneficiar o setor imobiliário, principalmente o setor imobiliário de baixa renda, e tem outras aqui, informações que você pode baixar o relatório e ver a visão do fundo e o que o fundo enxergou ali no mês de outubro de relevante. Então, vê lá. Dentro dos resultados, a gente verifica aqui que a receita do fundo até teve uma alta, né? 10 milhões e 200 de receita, despesas 1,1 milhões. Então, o fundo teve uma melhora aqui nos juros do CRI e um pouquinho de melhora também na correção monetária, né? O fundo está com caixa mais alto por conta aí do valor das emissões, né? Então teve um aumento aqui também na liquidez. Não, a liquidez do fundo até que está equilibrado. O fundo provavelmente já deve ter alocado nesse período ali, né, o valor da sua oitava emissão, né? Ou nesse período aqui o fundo ainda não tinha ali o valor em caixa, né, como liquidado aí da oferta, como liquidação da oferta. Então, fundo aqui então dentro do fluxo financeiro operacional 9,1 milhões, um pouquinho abaixo aqui, né, do que um pouquinho alto, na verdade teve uma melhora, né, uma melhora bem considerável aqui nas receitas não recorrentes dos CRIs e na receita não recorrente dos FIIs, provavelmente fruto de ganho de capital, né? Então, ganho de capital não é recorrente, o fundo faz de vez em quando, teve um desempenho bom aqui no mês de outubro, né? Muito superior ao mês de setembro, mas teve aqui prejuízo, pequeno prejuízo aqui nas receitas não recorrentes dos FIIs, né? Então teve perda aí nas negociações e o resultado final 10,3 milhões, fundo distribuiu 8,7 milhões, então o fundo fez reservas aí, né? E teve rendimento de novos cotistas também, né? Os recibos de subscrição. Então o fundo pagou 0,65 ou 65 centavos por cota, né? E dentro do histórico de distribuição, a gente verifica que o fundo teve uma melhor distribuição no início do ano, né? A inflação estava um pouquinho mais alta, né? O fundo teve um desempenho melhor nos rendimentos aqui e já é o terceiro mês consecutivo que o fundo distribui aí 65 centavos e o quinto mês consecutivo que ele tem um desempenho pior do que o CDI, como a gente verifica aqui. Então valeria mais a pena, na teoria, né, no rendimento bruto, estar uma renda fixa indexada ao CDI. Mas lembrando que a renda fixa tem, se tiver imposto de renda previsto, né, ali acaba perdendo para a distribuição aqui que o fundo fez.
Bom, mais para baixo a gente vai verificar aqui a composição por cota, então o fundo teve um desempenho pior aqui em agosto, né, nas receitas recorrentes dos CRIs, né, 44 centavos, né, então está tendo uma variação bem grande aqui, como a gente verifica o rendimento dos CRIs, né, a receita dos CRIs da carteira não tem sazonal, não tem um equilíbrio, né, então tem situações aqui que provavelmente a inflação tem impactado nessas distribuições. Os últimos 3 meses até que está mais equilibrado, né? Mas teve uma deflação, teve ali um valor próximo a 0,10 de inflação positiva, então teve essa variação ali na carteira. O fundo mesmo assim tem desempenhado melhor que o CDI desde o início, 160% do CDI, então mesmo assim está desempenhando melhor que o CDI no histórico ali desde 2018. E a tabela de sensibilidade, aqui a gente verifica a carteira atual e as premissas, então o fundo tem 95% alocado em CRI, são 71% em indexado ao IPCA, 13% ao CDI, o restante 10% em IGPM, e o caixa atual está em 4,42%, e o fundo tem operações compromissadas, né? Pelo que eu estou vendo aqui, o fundo tem ali uma pequena alavancagem para alavancar a receita, né? E ter um resultado melhor. E aqui são as estratégias, né? Qual o fundo tem uma estratégia qual de investir 92% do patrimônio nas estratégias principais, que é uma carteira de CRI High Grade, tá? É o principal. Tático, investe ali em CRI, né? Eventualmente ali um CRI com uma média um pouco mais alta, e o FI de CRI também, também está dentro da estratégia tática, e na liquidez o fundo investe no tesouro, na renda fixa, né? Instrumentos de caixa e FII de CRI com baixo risco, mas com alta liquidez. Então o fundo considera esse tipo de FII fundos de liquidez imediata. E aqui a indexação por spread, né, 71% IPCA de CRI em IPCA mais 8%, CDI mais 2,7% dos CRIs ali 14%, então o fundo tem ali uma indexação principal ao IPCA. Bom, aqui a gente verifica que a indexação aqui embaixo, né, a ancoragem, então RBR 82%, que ele fala que oferta 476 a mercado 14%, e no secundário 5%, né, provavelmente é o principal dentro dessa ancoragem aqui, em relação ao percentual das carteiras, da carteira de CRI, então é baseado na carteira de CRI, o tipo de risco 71% está ligado ao risco corporativo, então baixo risco, né? Considerado baixo risco. Dentro do Sudeste também, reduz também um pouquinho de risco, que é o principal, né, centro econômico do Brasil. E no setor imobiliário, o percentual das carteiras de CRIs, 40% está na lajes corporativas, né? Então, como ele tem o principal da carteira ao setor corporativo, acaba tendo lajes corporativas, galpão logístico, shopping center, né? Então, o principal percentual por setor imobiliário. E aqui a carteira em si do fundo, né? Então, uma carteira que é uma carteira grande, né? A gente verifica uma diversificação, inclusive não tem muitas repetições, uma carteira bem diversificada. Tem aqui Leroy 1, Leroy 2, né? Mais BTLG 2, então provavelmente também tem um. A gente verifica Faria Lima 2, então também tem um. Então, mas em si aqui a carteira não tem muitas repetições, tem uma diversificação interessante. Aqui a carteira de FII, então FII de crédito. Então o fundo aqui tem a principal alocação do patrimônio, 1,5% apenas, é o principal MCCI 11, também principal indexado ao IPCA, né, principal indexador desse fundo. E aqui no mercado secundário a gente verifica as negociações das cotas, né? O fundo teve aí um volume total negociado no mês de outubro de mais de 75 milhões, seguindo o que foi em setembro, mas foi pior do que outubro, né? Que teve 88 milhões de volume de negociação, mas mesmo assim é um volume médio interessante, 3,6% diário, 3,6 milhões de volume diário de negociação. Então o fundo tem uma ótima liquidez, fator aqui muito importante para analisar também aqui o CRI. Bom, aqui é isso aí então, né? O fundo tem aqui um relatório alto, né? Vai até a página 22, então tem bastante página, mas o relatório em si do mês encerra aqui na página 11, o restante falando sobre a própria RBR aí, né? Alguns assuntos aqui do RBR
RI11 também, né, algumas informações qualitativas dos seus CRIs, então é um apêndice que você tem que fazer uma leitura mais detalhada se você for investir no fundo, né, conhecer quais os principais mitigadores de risco, né, quais são ali os indexadores. A gente verifica que os indexadores ali, em relação àquela classificação mais ou menos como FII High Yield ou High Grade, né, IPCA 7,75, IGPM mais 4,75, obviamente isso aqui está tendo um problema, né? Aí para receber o fluxo financeiro por conta dos juros, na verdade, né? Está tendo um baixo juros de recebimento, mas o fundo tem aí uma característica high grade, ou seja, não é muito voraz em relação aos prêmios de risco dos seus CRIs. Tá? Então faça essa leitura, né? É isso aí então. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente. Se você é um dos quase 140 mil cotistas do RBR, eu não sou cotista, foi um dos primeiros fundos que eu tive, na verdade, quando eu comecei a investir no mercado, né? Mas eu vendi logo, não fiquei muito tempo com o fundo, né? Preferi, como era início de investimento no mercado de fundos imobiliários, eu preferi concentrar depois, a princípio, nos fundos de tijolo, depois fui pegando os fundos de crédito também. Bom, é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.